O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou para o templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio dele, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, em que Jesus perdoa os pecados da mulher pega em flagrante adultério, nos ensina quem são os juízes que irão condenar Jesus. Deixa eu explicar. Vocês ouviram a primeira leitura. A casta Susana, uma mulher inocente, é condenada injustamente por juízes iníquos. Ela não cometeu pecado, pelo contrário, uns velhos consumidos pelas paixões e desejos sexuais fazem uma armadilha para Susana. Susana, casta e inocente, não cede, não cai na armadilha deles, não aceita a chantagem que eles fazem. Eles fazem uma chantagem com ela: se você se deitar conosco, nós não te acusamos e você está livre. Se você se deitar conosco, nós não te acusamos, você está livre. Se você não se deitar conosco, nós vamos te acusar. Nós somos dois homens, no tribunal nossa palavra vale, a sua palavra não vale nada, você vai ser condenada. No Evangelho, nós temos o contrário. Nós temos uma mulher que não é inocente, ela não é a casta Susana, ela é uma mulher que realmente pecou, que realmente foi pega em flagrante adultério. E no entanto, embora, ao contrário de Susana,
ela de fato merecesse a condenação, e merecia a condenação, o que faz Jesus? Jesus mostra que os juízes eram mais condenáveis do que aquela mulher que era o réu. Então, o que é que existe de comum entre a primeira leitura e o Evangelho? Não é a pessoa condenada, porque na primeira leitura a pessoa condenada é inocente. No Evangelho, a pessoa condenada é culpada. O que há de comum entre as duas leituras é que os juízes não prestam. Os juízes são maus. Os juízes são iníquos. E exatamente São João nos conta esta passagem da vida de Jesus, entre várias coisas, para nos preparar para viver a paixão, para nós entendermos qual é a raça de gente que vai condenar o inocente Jesus, porque Jesus é muito mais inocente do que Susana, e Jesus vai ser condenado por esta gente aqui. Vamos olhar o Evangelho para ver se é isso mesmo. Vejam, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio deles e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Aí vem a explicação. Perguntaram isso para experimentar Jesus, para pôr Jesus à prova, para tentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Se Jesus dissesse, de fato, ela é pecadora, pode apedrejar, eles no momento seguinte iriam pegar Jesus, levar lá para Pilatos e dizer: olha aqui, ó, está desobedecendo a lei dos romanos, porque os romanos nos proibiram de condenar alguém à morte. Os romanos proibiram, dizendo que os judeus não podiam condenar ninguém à morte. A lei dos judeus mandava condenar à morte as adúlteras, mas eles estavam de mãos amarradas, porque os romanos proibiam. Vai lá, Jesus, diz que ela tem que ser condenada, que aí nós temos uma razão para levar você diante de Pilatos e matar você. E se Jesus dissesse: não, ela não precisa ser condenada, eles poderiam acusar Jesus e dizer: está vendo? Desobedece à lei, é um revoltado, é uma pessoa desobediente, é um mau, é um revolucionário. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Jesus estava encurralado. Se não fosse o fato de que Jesus é Deus, e Deus perdoa os pecados, Jesus tinha uma saída que eles desconheciam. Jesus pode perdoar os pecados. E Jesus, no Evangelho de hoje, não somente perdoou os pecados da adúltera, desmascarou os juízes e a sua maldade. Mostrou como os fariseus e os mestres da lei não estavam querendo justiça, não estavam querendo obedecer a Deus, estavam querendo impor a sua vontade e o seu capricho. Aqui então, meus irmãos, nós vemos como eles eram satânicos. Os líderes judeus da época de Jesus estavam tomados por uma maldade satânica. E é isso que vai ficando cada vez mais claro antes da paixão de Cristo, e nós temos que entender isso. Vejam,
Nós vimos a maldade aqui no capítulo 8 de São João. Mas vamos lembrar a maldade que está lá no capítulo 11, o evangelho que a gente leu ontem, na missa de domingo. A ressurreição de Lázaro. Nós não lemos o trecho todo, porque a liturgia não contempla o capítulo inteiro. Mas o evangelho de São João nos diz assim, que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, e muitos judeus começaram a crer em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro, os chefes dos judeus decidiram matar Lázaro. Ou seja, a vontade que eles tinham de matar Jesus, de condená-lo, era tanta que eles estavam dispostos a matar Lázaro inocente para esconder a prova da divindade de Jesus. As pessoas começaram a crer em Jesus porque ele tinha ressuscitado Lázaro. Mas se Lázaro tivesse morto, se a gente pudesse mostrar o túmulo de Lázaro, as pessoas iriam dizer: ah, Jesus ressuscitou Lázaro. Os chefes judeus iam dizer: mas de jeito nenhum, olha o túmulo dele aqui. Vejam o tamanho da maldade desta gente. Vamos entender aqui, gente. Eles estão vendo os milagres que Jesus está fazendo. Milagres portentosos a ponto de ele ressuscitar o morto. Há 4 dias no túmulo já fedia. Ninguém podia negar que aquilo não foi um milagre dos mais espantosos. Os demônios estão vendo isso. Os demônios sabem. Quando Deus criou os demônios, Deus deu aos demônios todo o conhecimento que eles precisavam ter. Os demônios são criaturas que aprendem tudo de uma vez só, no ato da criação. Não é nem correto a gente dizer que eles têm o conhecimento infuso, porque o conhecimento infuso seria assim: eu estou aqui ignorante, eu já existo ignorante, e aí Deus vai e infunde o conhecimento na minha cabeça, num segundo momento. Na verdade, os demônios e os anjos, eles foram assim: Deus criou e as ideias já estavam lá dentro. É como se você comprasse um computador com os programas já instalados, você não precisa instalar nada, já está lá. As ideias já estavam lá. Então, quando os anjos foram criados, eles tinham fé, esperança e caridade. Eles sabiam, se eles tinham fé, faz parte integral da fé saber que Deus é trino, faz parte integral da fé saber que Deus irá enviar seu Filho ao mundo, faz parte integral da fé saber que Ele irá fazer isso através de uma mulher. Então os anjos maus, os demônios, eles sabiam perfeitamente que Deus viria, que Deus iria se encarnar. Eles não sabiam quem, porque eles tinham a ideia geral. Só ficaram observando durante séculos. Quando eles finalmente viram os milagres que Jesus fazia, eles disseram: só pode ser Ele. Por quê? Porque os anjos não se enganam com relação aos milagres. Você pode se enganar. Sei lá, você estava com uma dor no corpo, ou uma dor de cabeça, ou sei lá o que, etc e tal. Uma doença psicossomática, ou seja, dessas doenças que quem cria é o seu inconsciente, a sua parte afetiva. Sem você notar, você somatiza, você põe no corpo a doença que está nas suas emoções. Sem você querer, claro. Mas vem uma coisa inconsciente. De repente você reza, tem uma forte emoção e você fica curado. O que você diz? Milagre, milagre, eu rezei e fui curado. O anjo olha assim e diz: ah, milagre nada, aquilo lá foi psicossomático. Ele sabe. Mas o anjo vê também que existem milagres que não são psicossomáticos. Tem milagres que são verdadeiros.
Tem milagres que são incontestáveis. Não é milagre psicossomático, um morto com 4 dias no túmulo, já cheirando mal, ser ressuscitado. Isso não tem psicologia que explique isso. Foi um milagre portentoso. Os demônios sabiam com certeza, só pode ser ele. Matemo-lo. Então os maus anjos, os demônios, foram e tomaram posse dos maus homens. Maus homens, como Anás, Caifás. Maus homens, como Judas. E então Jesus foi morto por malícia. Vejam, o evangelho de hoje, a gente fica olhando para a misericórdia de Jesus, que perdoou a pecadora. E esse evangelho é maravilhoso, dá frutos lindos de conversão, de consolação espiritual, quando você medita sobre o perdão que a pecadora recebeu. Mas existe um outro lado da moeda, que raramente as pessoas meditam. São juízes. A gente vê a miséria da pecadora, a bondade de Jesus e o poder dele de perdoar os pecados, mas a gente esquece um detalhe: os juízes eram maus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles são réus confessos, eles mesmos sabem que eles estão no pecado. Eles começam a derrubar as pedras e ir embora, porque eles sabem o tamanho da malícia que está no coração deles, porque eles querem matar Jesus, custe o que custar. Gente, nós temos dificuldade de entender esse tipo de maldade. Por quê? Porque nós estamos acostumados, miseravelmente acostumados, desgraçadamente acostumados, mas nós estamos acostumados com o pecado de fraqueza, que é aquele pecado que a maior parte dos católicos que vêm à igreja, que se confessam, comete. Quais são os nossos pecados? Os pecados da miséria dos católicos que vêm à igreja. Pecado de fraqueza. Os pecados de São Pedro. São Pedro, diante da empregada do sumo sacerdote, a empregada diz: você é um deles. E ele, por fraqueza, o nome da fraqueza aqui chama-se covardia, por medo de morrer, por medo de pagar o preço, covardemente, ele diz: não sou eu não, estou fora. Isso é um pecado de fraqueza. Mas o pecado de Judas não foi um pecado de fraqueza. Ninguém estava ameaçando Judas. Ninguém estava subornando Judas. As 30 moedas que Judas recebeu como recompensa, foi uma recompensa vil. 30 moedas, uma moeda é um dia de trabalho de um assalariado. Ou seja, Judas recebeu só um salário mínimo por Jesus. 30 dias de trabalho. Foi um nada o que ele recebeu. Não foi pelo dinheiro. Por que Judas traiu Jesus? Por maldade, malícia. Judas era tão mau que a alma dele se comportava como um demônio. Não é à toa que no fim ele fica endemoniado. São Lucas diz que na última ceia Jesus entregou para ele o pão com o molho e o demônio entrou em Judas. Mas Judas já era mau. Os fariseus, Anás e Caifás, são endemoniados. Eles fazem aquilo por pura maldade. Eles estão vendo os milagres de Jesus. Eles sabem que Jesus só pode ser de Deus. Eles sabem, e o que é que eles fazem? Vamos matar Lázaro, para esconder a prova de que ele é Deus. Gente, isso é malícia. Isso é demoníaco. Isso é uma mente humana funcionando como um demônio. No evangelho de hoje, quando os fariseus e os chefes da lei pegam aquela mulher pega em adultério e armam
uma armadilha, uma arapuca para Jesus cair, isto é malícia. Eles sabem que ele é bom, eles sabem que ele é inocente. Na primeira leitura, a inocente era a Susana. No Evangelho, o inocente é Jesus, que eles querem pegar. Eles querem condenar Jesus. A casta Susana, ela é uma sombra do Antigo Testamento que nos fala de Jesus que virá no futuro. Virá o inocente que será condenado. E condenado por estes homens maus, por esses demônios maliciosos. E é importante nós termos isso bem claro diante dos olhos para nós vivermos a Semana Santa. Domingo que vem já será domingo de Ramos. Nós começamos o tempo da paixão. O prefácio que o padre irá usar na missa hoje não é mais o prefácio da Quaresma, é o prefácio da paixão. A igreja está nos preparando para viver o tempo da paixão, o tempo da morte de Cristo na cruz. Nós precisamos entender quem é que Jesus vai vencer na cruz. Ele vai vencer um poder satânico, mau. E os seres humanos hoje em dia têm uma tendência de ter peninha de Satanás, dó, misericórdia dos demônios. Ah, tadinho dos demônios, por que que Deus não dá uma segunda chance para eles? Eu estou vendo que você é mesmo um idiota. Você não entende o que é maldade. Gente, esse é o problema das pessoas. As pessoas não entendem que existe maldade no mundo. Vejam, vamos supor que a gente eleja um político ignorante, semi-analfabeto. Um político ignorante e semi-analfabeto, por ser ignorante e semi-analfabeto, ele pode errar muito, mas de vez em quando ele acerta. Não é isso que acontece com as pessoas normais? A pessoa faz uma coisa certa, duas erradas, uma certa, duas erradas. Ele acerta e erra. Mas quando a pessoa ignorante e analfabeta só erra, sistematicamente, tudo que ela decide é para destruir a família, para destruir os valores cristãos, para perseguir a igreja, para colocar o país no caos, para fazer maldade atrás de maldade, uma atrás da outra. Não erra no alvo, aí ele acerta todas. Ora, se você tem, suponhamos, um político assim, essa é a assinatura de Satanás. Ou não? Os seres humanos ignorantes e frágeis, eles acertam de vez em quando. Mas quando você tem uma coisa que deliberadamente só faz destruir, só faz destruir, só faz destruir, uma máquina de destruição, como os fariseus e os doutores da lei, eles são uma máquina de destruição. Em momento nenhum eles param para dizer assim: ah, mas será que Jesus é realmente o Messias? Não, eles sabem que é o Messias, e exatamente por isso querem matá-lo. Eles são contra Deus. Eles sabem que Jesus faz milagres, e exatamente por isso querem matar Lázaro, que é prova dos milagres. Eles sabem que Ele é Deus que pode perdoar os pecados, por isso colocam Ele numa saia justa diante da mulher pecadora, para ver se Ele não blasfema, entre aspas, dizendo: teus pecados estão perdoados. Jesus, que é sábio, primeiro se livra deles, eles saem um por um. Quando eles estão ausentes, aí é que Ele diz: teus pecados estão perdoados. Meus queridos, nós precisamos entender quem matou Jesus.
os demônios, as forças infernais, usando homens maliciosos. Nós precisamos entender como a igreja é perseguida. A igreja não é perseguida por gente de boa vontade que não entenderam o que a gente está fazendo, mas vamos explicar para eles. Não. Tem gente assim, claro. No mundo tem gente assim, tem gente que persegue a igreja porque não conhece. É ignorância, fraqueza. Mas, meus irmãos, nós temos que nos dar conta que existem os demônios e que existe gente no nível de malícia do demônio, que não cometem pecados de fraqueza, mas cometem pecados de malícia, e que sabem que a igreja é de Deus e exatamente por isso querem persegui-la. E isso deve nos dar um pouco de sabedoria, para nós pararmos de ficar admirados com certas coisas. As pessoas ficam admiradas: mas padre, nós estamos fazendo tudo certo, por que é que nos perseguem? Exatamente, porque você está fazendo tudo certo. Com isso eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não quero demonizar as pessoas da sua família, as pessoas com as quais você convive, e nem demonizar pessoas, políticos especificamente. Eu não disse o nome de ninguém, exatamente porque eu quero que você entenda o princípio. O princípio é muito maior do que pessoas específicas. O princípio é o seguinte: quando você vê que a coisa boa é odiada exatamente porque ela é boa, pode ser que o pobre ser humano que está sendo usado pelo demônio não seja demoníaco, mas essa é a assinatura de Satanás. Essa é a impressão digital dele. Então, até seres humanos bons, frágeis e ignorantes podem ser usados pelo diabo. Então eu não quero demonizar seres humanos, mas eu quero demonizar os demônios. Essa é a finalidade dessa homilia. Não é você sair por aí dizendo: você é demoníaco, você é demoníaco, você é demoníaco. Mas é você enxergar que não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos malignos que nós estamos lutando e que nosso Senhor irá lutar na cruz. Se você não sabe contra quem Jesus está lutando na cruz e quem é que ele venceu quando morreu na cruz, você não entendeu nada da paixão de Cristo. Você é um bobão. Tire Satanás e os seus demônios e você não entende nada da Semana Santa. Então eu estou aqui cumprindo a minha missão, que é a missão da igreja, de preparar você para viver a Semana Santa. E preparando você para viver a Semana Santa, eu estou dizendo para você, atenção agora eu cheguei no seu endereço: fique debaixo da obediência de Deus, fique debaixo do olhar de Jesus. Não brinque com o pecado, porque você está brincando com seres profundamente maus, de uma maldade que você, ser humano, não é capaz de imaginar. O diabo, ele é um cachorro amarrado por uma coleira com uma correia bem curta. Ele tem um raio de ação. Essa coleira do cachorro só chega até um certo ponto, por causa da correia curta. Mas se você comete pecados mortais, você está entrando no raio de ação dele. Toda pessoa que comete um pecado mortal
está entrando no raio de ação do domínio dos demônios. Você está entrando no raio de ação de poder de seres extremamente malignos. Você não sabe com que você está brincando. E é por isso que as pessoas terminam más e perversas, como os fariseus e os mestres da lei do evangelho de hoje, como Judas, que era amigo de Jesus. Você comete, é só um pecadinho mortal, eu vou ali e confesso. Você está se colocando debaixo do domínio de seres de uma maldade que você não faz ideia. E o Evangelho está nos preparando para a gente enxergar isso. O Evangelho de Lázaro nos ajuda a enxergar a maldade dos fariseus, que vendo que Jesus é Deus e que faz milagres, quer matar Jesus, e não somente Lázaro, que é a prova de que ele é Deus. O Evangelho nos coloca diante da maldade de Judas, que conviveu com Jesus 3 anos. Judas sabe perfeitamente quem é Jesus, e no entanto quer entregá-lo. Isso não é pecado de fraqueza, é pecado de pura malícia. É a marca registrada do demônio. O demônio não comete pecados de fraqueza. Ele não tem corpo, ele não tem paixões, ele não tem sentimentos para fraquejar diante das paixões. O demônio só faz pecados de malícia. Entendam com o que você está brincando quando comete um pecado mortal. Entenda o perigo e o que você está fazendo. Pare de brincar com fogo. Se ponha debaixo da obediência de Deus. É como a criança que não quer obedecer os pais. Os pais dizem, fica aqui. A criança não quer saber. Vai lá, atravessa a rua e quase morre atropelada. Se você se põe debaixo da autoridade de Deus, Deus provê e Deus protege. Se você sai da autoridade de Deus, meu irmãozinho, boa sorte. Não é à toa que São Pedro nos diz, e a igreja nos exorta toda semana: o diabo, vosso adversário, está ao redor, rugindo, procurando a quem devorar. Querens quem devoret. Ele está de olho em você. Você pode não se lembrar da existência dos demônios, mas ele está de olho em você. Eu não estou dizendo isso para você ser paranoico. Não. Você não tem por que ser paranoico se você vive em estado de graça. Você está fora do alcance dele. Eu só estou dizendo como um pai bondoso que diz para o filho: filho, não enfia o dedo na tomada que você vai levar choque. Não brinca com fogo que você vai se queimar. Não vai ali na rua que você vai ser atropelado. Não confia em gente estranha na rua porque você pode se dar mal. Eu estou dizendo, não sai da autoridade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo viu Satanás cair do céu como um raio. Ele foi derrotado. O poder dos demônios é limitadíssimo. Se eles tivessem algum poder, eles estariam agora me matando, que estou aqui falando mal deles. Mas eles não têm poder. Eles sabem disso e por isso nos odeiam e ficam de tudo chamando como uma sereia sedutora, chamando para você ir no alcance deles. Quando você chega lá, eles dão uma mordida. Pare de brincar com fogo.
Esse bicho é muito mau. Pare de brincar com morte eterna. A paixão de Cristo, a Semana Santa, quer nos preparar para entendermos com que amor Deus nos amou, como Ele nos salvou. Mas se nós não entendermos o quão espessas são as trevas, nós nunca saberemos quão maravilhosa é a luz.